E se lá em 2020 alguém te dissesse que existiria um ano em que o jogo mais esperado de todos os tempos finalmente seria lançado? Que a Copa do Mundo iria parar o planeta mais uma vez? Que a Marvel traria de volta um dos maiores nomes da história dos super-heróis? E que Dragon Ball voltaria a dominar a internet décadas depois de sua criação? Você provavelmente acharia que era exagero, afinal, a chance de tudo isso acontecer no mesmo ano parecia praticamente impossível. Mas esse ano existe e nós estamos nele, 2026. O mais curioso é que nenhum desses acontecimentos aconteceu por acaso. Cada um deles levou anos para chegar até aqui, e por coincidência ou destino, todos acabaram se encontrando no mesmo momento. Então hoje eu quero te mostrar por que 2026 pode entrar para a história como um dos anos mais importantes que a indústria do entretenimento já viveu. Se existe um acontecimento que resume perfeitamente o que foi 2026, esse acontecimento é o lançamento de GTA 6. Não estamos falando apenas de um jogo, mas de um fenômeno que levou mais de uma década para acontecer. Desde o primeiro trailer lançado ainda em 2023, a internet passou anos vivendo de teorias, vazamentos e especulações. Cada postagem da Rockstar era analisada quadro a quadro, e a maior pergunta de todos nunca era sobre a história ou os gráficos, mas sim, quando sai o próximo trailer? A espera pelo Trailer 3 virou praticamente um evento mundial. Todos os dias surgem novas teorias, pessoas analisando o código do site da Rockstar, fases da lua, datas escondidas e arte promocionais e qualquer detalhe que pudesse indicar quando aquele vídeo finalmente vai ser publicado. Parece exagero, mas essa expectativa só aumenta conforme o lançamento vai se aproximando. Então, chegou agora 25 de julho de 2026, a Rockstar abriu oficialmente a pré-venda de GTA 6 e publicou mais de 60 novas imagens do jogo. Em poucos minutos, redes sociais, sites especializados, canais de YouTube e transmissões ao vivo passaram a falar praticamente de uma única coisa. Pela primeira vez, milhões de pessoas pararam o que estavam fazendo para comprar o jogo que ainda levaria meses para ser lançado. A sensação era de que ninguém queria correr o risco de ficar de fora daquele momento histórico. O impacto foi tão grande que ultrapassou completamente a indústria dos games. A PlayStation personalizou a interface do PS5 com um tema especial de GTA. Clubes de futebol entraram nas ondas nas redes sociais. Grandes marcas aproveitaram o assunto para fazer campanhas e até empresas que não tinham qualquer relação com videogames participaram da conversa. Durante alguns dias, parecia que a internet inteira falava a mesma língua e se chamava GTA 6. E talvez seja justamente isso que torna esse lançamento tão especial. Não é apenas um jogo quebrando recordes de vendas. Foi um acontecimento cultural e está sendo um daqueles raros momentos em que pessoas que nem costumam jogar videogames sabiam exatamente o que estava acontecendo. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu logo na primeira metade de 2026. E eu fico pensando o que será da internet quando esse jogo lançar em 19 de novembro. Se o GTA 6 dominou o mundo dos games, a Copa do Mundo fez exatamente a mesma coisa, mas com os esportes. E o mais curioso é que ela ainda nem acabou, mas já pode ser considerada uma das edições mais marcantes da história. Infelizmente, para nós brasileiros, ela também foi uma das mais dolorosas. O Brasil acabou sendo eliminado nas oitavas de final pela Noruega, jogando futebol vergonhoso. Em uma atuação inspirada de Erling Haaland, que marcou os 2 gols da vitória, tocando pouquíssimas vezes na bola. Ele estava sumidaço, do nada, tome 2 gols, e colocou um fim no sonho do hexacampeonato. Mas aquela derrota significou muito mais do que uma eliminação. Ela marcou muito provavelmente a despedida de Neymar das Copas do Mundo. Aos 34 anos, o camisa 10 entrou em campo já bastante limitado fisicamente. Participou poucos minutos durante o torneio devido à lesão e viu sua última oportunidade de conquistar o maior título do futebol escapar diante de milhões de torcedores. E o Brasil não foi o único a viver o fim de uma era. Portugal também acabou eliminado pela Espanha, encerrando a trajetória de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 41 anos, o português fez um torneio bastante discreto, bem diferente daquele jogador que durante quase 2 décadas dominou o futebol. Ver Cristiano e Neymar deixando o maior palco do esporte praticamente ao mesmo tempo foi um daqueles momentos que fazem a gente perceber que uma geração inteira tá chegando ao fim. Mas enquanto algumas lendas se despediam, outras histórias completamente inesperadas conquistavam o planeta. Talvez nenhuma delas tenha sido tão surpreendente quanto a do goleiro Vozinha, de Cabo Verde.
Com atuações simplesmente espetaculares, principalmente contra a Espanha, ele virou um dos personagens da Copa. Ganhou milhões de seguidores das redes sociais e passou a ser conhecido até por pessoas que nunca tinham ouvido falar da seleção cabo-verdiana. Foi mais uma prova de que uma Copa do Mundo sempre cria novos heróis. E boa parte dessa emoção chegou ao público de uma forma diferente. A Cazé TV, mais uma vez, transformou a Copa do Mundo em um fenômeno dentro do YouTube, reunindo milhões de pessoas ao vivo, criando memes, reações e aproximando ainda mais quem acompanhava cada partida. Para muita gente, assistir a Copa pela internet deixou de ser uma alternativa e passou de ser a forma principal de viver toda a emoção do torneio. Ao mesmo tempo, essa também está sendo a Copa dos grandes craques. Mbappé continua mostrando por que é considerado um dos melhores jogadores do planeta, liderando uma seleção francesa que parece candidata ao título. Já Haaland finalmente conseguiu jogar uma Copa e vem marcando muitos gols, não só contra o Brasil. Quando muita gente imaginava que já tinha visto de tudo, aparece ele. Lionel Messi resolveu provar mais uma vez por que seu nome dificilmente será esquecido. Aos 39 anos, o argentino protagonizou um dos jogos mais memoráveis desta Copa. Nas oitavas de final, a Argentina perdia por 2-0 para o Egito, até que Messi chamou a responsabilidade, marcou um gol, deu uma assistência e comandou uma vitória histórica por 3-2. Com esse desempenho, ele chegou à incrível marca de 8 gols nessa Copa, mais do que na Copa passada, por sinal. Além de, durante o torneio, ter quebrado vários recordes, como ter passado Miroslav Klose como o maior artilheiro das Copas, ao lado de Mbappé. Hoje, o Messi é o primeiro lugar e o Mbappé tá ali coladinho com ele. E o mais impressionante é lembrar que a Copa ainda não terminou. Ainda faltam as quartas de final, as semis e a grande decisão. Se tanta coisa já aconteceu, imagina nessa etapa final. Depois de alguns anos dividindo opiniões e perdendo parte do impacto que teve durante a era de Ultimato, a Marvel parece finalmente preparada para fazer aquilo que milhões de fãs esperavam há quase uma década: reunir os Vingadores mais uma vez. E mesmo faltando meses para a estreia marcada para 17 de dezembro, o filme Doomsday já entrou para a história. Isso porque a Marvel resolveu fazer algo que parecia impossível. Robert Downey Jr. está de volta ao universo cinematográfico, mas dessa vez interpretando um dos maiores vilões dos quadrinhos, o Doutor Destino. Um anúncio que sozinho já foi suficiente para dominar a internet durante dias. Mas talvez a maior mudança seja outra. Pela primeira vez, os X-Men e o Quarteto Fantástico finalmente passam a fazer parte desse ciclo principal dos Vingadores. Depois de décadas separados por questões de direitos, praticamente todas as maiores equipes da Marvel estarão reunidas em um único filme. E como se o hype já não fosse suficiente, um recente vazamento de uma das cenas finais do filme voltou a incendiar a internet. Sem entrar em spoilers, basta dizer que as reações foram suficientes para fazer milhares ou até milhões de pessoas acreditaram que a Marvel pode estar prestes a entregar um filme tão grande quanto Vingadores Ultimato. E se existia uma franquia que parecia já ter contado todas as suas histórias, 2026 mostrou justamente o contrário. O ano mal começou e a comunidade de Dragon Ball já estava tomada por teorias. O que aconteceria com a obra após a morte do Akira? Haveria um novo anime, um novo jogo, continuação do Daima, ou Dragon Ball entraria em um longo período de silêncio? As respostas começaram a aparecer logo em janeiro, durante o Genkidama Tsuri, o grande evento que celebrou os 40 anos da franquia, e bastaram alguns minutos para a transmissão quebrar a internet. O primeiro grande anúncio foi Dragon Ball Age 1000. Durante meses, ninguém sabia exatamente o que aquele projeto seria, mas recentemente veio a confirmação que Age 1000 é na verdade Dragon Ball Xenoverse 3. As primeiras gameplays impressionaram pela qualidade gráfica e pela evolução, fazendo assim muitos estarem ansiosos por esse lançamento. Depois de anos de espera, também tivemos outra confirmação, e essa daqui chocou o mundo. Finalmente foi confirmado o remake de Dragon Ball Super. A nova adaptação promete recontar a história desde a saga de Beerus, com uma produção completamente renovada, melhor animação, menos enrolação e cenas extras, seguindo depois para a saga do Golden Frieza. E pela primeira vez em animação, adaptar oficialmente a tão esperada Saga Muro, que tudo indica chegar em 2027 com o título Dragon Ball Super The Galactic Patrol. Foi o suficiente para a internet voltar a fazer aquilo que ela fazia há quase 40 anos: falar de Dragon Ball. Vídeos de reação, análises, teoria, tudo isso parou a internet e nos fez ter um gostinho do que era Dragon Ball lá no início do Super em 2015.
E o mais impressionante é pensar que ainda estamos em julho. GTA 6 nem foi lançado, a Copa ainda tá finalizando, os Vingadores chegam apenas em dezembro e Dragon Ball ainda tem grandes novidades pela frente. Se a primeira metade já foi assim, imagina o final. Talvez, daqui a alguns anos a gente olhe para trás e perceba que viveu um daqueles anos que parece uma vez a cada geração. Um ano em que games, cinema, esporte e animes conseguiram parar a internet e todo mundo ao mesmo tempo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui no canal eu acompanho de perto tudo isso, seja Dragon Ball, games, grandes filmes ou os principais acontecimentos da cultura pop. A ideia é sempre trazer os assuntos que realmente estão movimentando a internet. Então se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e me conta aqui nos comentários qual foi, até agora, o maior acontecimento de 2026 na sua opinião. Eu sei que teve vários acontecimentos negativos, mas esse vídeo é só pra gente falar sobre a indústria do entretenimento. Enfim, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês e fui!